A silhueta da casa recortava o céu, sempre presente, sempre ameaçadora. Os moradores locais a chamavam de Casa da Colina, um nome que ecoava a tragédia esquecida. Histórias sussurradas em tons baixos, histórias de famílias destruídas, de vidas perdidas, de almas presas. A névoa se agarrava à colina como um sudário, ocultando a casa em um véu de mistério. Diziam que a névoa nunca se dissipava completamente. Era como se a própria colina resistisse a revelar seus segredos. Ninguém ousava se aproximar. O medo era um muro mais alto que qualquer pedra, exceto eu. Meu nome é Ana, jornalista, cética, caçadora de histórias. A lenda da Casa da Colina era irresistível, um desafio, um enigma envolto em um mistério dentro de um enigma. E eu estava determinada a decifrá-lo. Eu havia chegado à cidade na noite anterior. O silêncio era quase palpável. As pessoas evitavam meu olhar quando eu perguntava sobre a casa. Seus medos eram contagiosos, mas minha curiosidade era maior. Amanhã, ao amanhecer, eu subiria a colina. O caminho era íngreme, traiçoeiro. A névoa, fria e úmida, se agarrava a mim como dedos espectrais. O sol, uma lembrança distante por trás do véu branco. A cada passo, a casa se aproximava, crescendo em tamanho e ameaça. O portão de ferro forjado estava enferrujado, coberto de era. Rangia como um grito de gelar o sangue quando o abri. Um aviso? Talvez. Mas eu já havia ido longe demais para voltar. O caminho até a porta da frente estava tomado por ervas daninhas. O jardim, outrora belo, agora era um cemitério de flores mortas e fontes secas. A casa me observava. Eu podia sentir. A madeira da porta estava podre, descascando. A aldrava, em forma de mão esquelética, se esfarelou ao meu toque. A porta cedeu com um gemido agonizante, como se estivesse esperando por mim, convidando-me a entrar. O ar dentro da casa era pesado, carregado com o cheiro de mofo e decadência. Poeira dançava nos raios de sol que se infiltravam pelas frestas das venezianas. Silêncio, absoluto e opressivo. Eu dei um passo hesitante para dentro. O chão rangeu sob meus pés. Um prenúncio. Section 5. Um quarto e um diário. Subi as escadas, cada degrau rangendo em protesto. Os corredores eram labirínticos, escuros. Retratos desbotados de rostos esquecidos me observavam das paredes, seus olhos pareciam me seguir. Encontrei um quarto no final do corredor. Uma única janela empoeirada lançava uma luz fraca sobre uma escrivaninha. Um diário repousava sobre ela, suas páginas amareladas e frágeis. A capa de couro trazia um nome gravado em letras douradas, Ana. Era um diário antigo, datado de um século atrás. A caligrafia era elegante, quase desesperada. A história de uma jovem atormentada por visões, por sussurros, por uma presença maligna que assombrava a casa. Section 6. Sombras e sussurros. Continuei lendo, cada palavra me puxando mais fundo para o mistério da casa. A jovem Ana escrevia sobre seus medos, sobre as sombras que se moviam nos cantos dos olhos, sobre os sussurros que pareciam vir de dentro das paredes. A temperatura caiu. Senti um arrepio na espinha, um odor estranho, como enxofre e carne em decomposição, invadiu minhas narinas. Olhei para cima. As sombras pareciam mais profundas agora, mais definidas. Ouvi um sussurro. Meu nome. Baixo, gutural. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém lá. Apenas as sombras. Section 7. O espelho. Havia um espelho antigo no canto do quarto. Sua superfície de prata estava manchada, turva, mas por um breve instante vi um reflexo. Não era eu. Era a outra Ana, a jovem do diário. Seus olhos estavam arregalados, cheios de terror. Ela apontou para mim, seus lábios se movendo em um grito silencioso, e então ela se foi, tão rápido quanto havia aparecido. Respirei fundo, tentando me acalmar. Era apenas minha imaginação. Tinha que ser, mas a dúvida, como uma semente maldita, começou a crescer em meu peito. Section 8. No escuro, a noite caiu. A casa gemia e sussurrava ao meu redor. As sombras dançavam nas paredes, assumindo formas ameaçadoras.
Os sussurros se intensificaram, me chamando pelo nome. Tentei sair da casa, mas as portas estavam trancadas. As janelas, lacradas. Eu estava presa, sozinha com os fantasmas do passado. A escuridão me envolveu como um sudário. Senti uma presença se aproximando. Algo frio e maligno. Section Nini. O silêncio eterno. Um grito ficou preso em minha garganta. A última coisa que me lembro foi de um par de olhos frios me observando. Olhos cheios de uma tristeza infinita e uma fome insaciável. Então, o silêncio. Dias depois, uma equipe de busca encontrou meu carro abandonado no sopé da colina. A porta estava aberta. Meu bloco de notas estava no banco do passageiro. A última página tinha apenas uma frase escrita em uma caligrafia que não era minha. A casa precisa de uma nova história. O mistério da Casa da Colina permaneceu.